Cartas de Cristo, textos complementares. Nota do editor. Este volume reúne as mensagens recebidas pelo canal das Cartas de Cristo a partir de 2003, por um período de aproximadamente 4 anos. Para uma compreensão mais ampla de seu conteúdo, é essencial o estudo das 9 cartas publicadas em 2012 pela Almenara Editorial sob o título Cartas de Cristo, a consciência crística manifestada. Estas também estão disponíveis para download gratuito no site www.cartasdecristobrasil.com.br. Texto complementar número 1. Falhas em seu planeta. Desta vez não vim para dizer belas palavras de encorajamento espiritual, a fim de despertar os seus anseios espirituais. Vim para alcançar sua vida cotidiana, com sua linguagem coloquial, para lançar luz sobre aquilo que as pessoas estão diariamente fazendo para si mesmas, seus corpos, vidas, relações e para o planeta inteiro. É com os seus pensamentos, que levam as palavras e as ações, que eu estou particularmente preocupado neste momento. Povos de todas as raças e culturas, ouçam-me. A maioria das pessoas que se põem a refletir compreende que toda a tecnologia e extensa industrialização estão gradativamente matando seu planeta. Você reconhece isso. Mas quando você acordará para a compreensão irrefutável e de importância ainda mais vital de que seus pensamentos, palavras e ações egóicas são igualmente destrutivos para o seu planeta? Estas são formas de energia de consciência. E formas de energia de consciência são precisamente aquilo do qual seu mundo é criado. O seu mundo inteiro não é nada mais do que uma gigantesca forma de energia de consciência, composta de bilhões de formas de consciência individuais. Estas provêm do e apoiam-se no vazio da consciência universal, o qual você poderia chamar de Deus, que vem evoluindo desde o aparente nada até o seu estado atual, através do processo de seus próprios desejos e anseios. Portanto, tente compreender que, diariamente, quando derrama a consciência de seu ego em seu mundo, através de seus pensamentos, palavras e ações, você emite formas de consciência que são totalmente contrárias às leis da consciência universal. Você e bilhões de outras pessoas de pensamento semelhante estão criando uma força destrutiva em conflito direto com a sua fonte de ser, a consciência universal, que sustenta e mantém toda a existência. Inevitavelmente ocorrem falhas na estrutura de seu planeta, e as pessoas experimentam tornados, terremotos, inundações e nevascas. Todas são manifestações físicas da violação da lei universal, que é o amor universal que governa o mundo. Isto indica que o amor de Deus se retirou do mundo? Não existe tal coisa como castigo de Deus, porque não existe um Deus individualizado, pensando como um humano. Isto é um mito que deve ser erradicado da mente das pessoas. Porém, seu planeta e você mesmo foram individualizados desde a consciência universal, a qual é, em si mesma, uma lei que eu repetia continuamente quando estava na Terra. A lei da fé no bem e no mal. A lei da convicção. Aquilo em que você verdadeiramente acredita, seja bom, ruim ou o indiferente, acabará por se manifestar em sua vida. Portanto, esteja avisado e use este conhecimento para libertar-se da consciência mais destrutiva do mundo, a consciência egóica. Ir à igreja não o ajudará.
O culto dominical não o libertará. A sua única esperança de liberação do ego e da consciência destrutiva do mundo é seguir o caminho de Cristo. Este é o caminho que pessoalmente segui e vivi depois da total iluminação no deserto. Iluminação esta que tornou-me capaz de voltar a Nazaré e empreender uma nova vida de cura, ensino e controle dos elementos. Como os meus ensinamentos estavam em total oposição aos ensinamentos judaicos de punição e de um Jeová vingativo, fui crucificado. Qualquer outra explicação para minha crucificação é falsa e totalmente incorreta. Antes de minhas 6 semanas no deserto da Palestina, eu era um indivíduo ocioso que nada alcançava. Depois de minha iluminação, fui o único guardião dos segredos da criação e da criatividade. Minha iluminação está plenamente explicada na carta 1, e minha total percepção transcendente da verdade da existência em si, traçada no conjunto de minhas cartas. Estas são oferecidas livremente para todos os que tenham vontade e coragem de seguir o meu caminho crístico, que conduzirá finalmente à iluminação, à liberação do ego e à entrada no reino dos céus. A iluminação pode vir de várias maneiras. Pode vir como uma experiência de um clarão na mente, que imediatamente transforma a percepção de sua fonte de ser e a compreensão intelectual que você anteriormente tinha do mundo. A verdadeira iluminação é o influxo de consciência divina para a sua consciência humana, o qual você nunca perderá e que transformará permanentemente as suas atitudes para com o Criador e sua vida em geral. Ou então, através do estudo contínuo de minhas cartas, breves momentos de extraordinária compreensão, breves momentos de lampejos de luz entrarão em sua mente e mudarão sua visão interior. Ou limparão as lentes através das quais você vê o mundo e julga a validade de suas opiniões e crenças. Gradativamente você se despojará das ilusões que antes o cegavam e perceberá que está alcançando domínio sobre sua mente e atos, adquirindo assim a integridade de cada aspecto de seu ser individual. Seguir o caminho de Cristo, exposto em minhas cartas, é um trabalho de tempo integral, que conduz diretamente à liberação da ansiedade e do desejo. Estude minhas cartas e encontrará nelas minha presença e o meu amor. Texto complementar número 2. Criem vidas maravilhosas. Crie uma vida bela, uma sexualidade maravilhosa. Eu vim novamente para falar de maneira informal a respeito de sua vida e de como vive o seu dia a dia. Você se levanta pela manhã e não tem a menor ideia sobre o que o espera. Precipita-se em sua rotina, pronuncia frases e diz palavras sem refletir sobre o possível impacto que elas terão ao seu redor, sobre o que elas podem fazer aos que ouvem ou o que você pode estar preparando para si mesmo em seu futuro. Você acredita que controla sua vida, porém, a verdade é que está agindo com insensatez e não se dá conta disso, mantendo-se totalmente ignorante do que está criando a cada minuto para si mesmo. Igualmente importante, você carrega uma carga emocional que mesmo os acontecimentos ou experiências mais interessantes e excitantes não conseguem remover de seu coração e consciência. Onde quer que vá, esta carga emocional abaixa as suas vibrações de consciência e penetra em seu sistema nervoso e em suas células físicas, reduzindo a força vital e comprometendo o funcionamento delas, inclusive a eficiência de sua autorregeneração. Quando você enfrenta alguma oposição, o seu ego humano se levanta ouriçado em autodefesa. O trabalho do ego, como guardião de sua individualidade, é o de assegurar a sua sobrevivência. Logo, sai em sua defesa, pois sente que qualquer forma de oposição é intolerável e que não deve suportá-la.
Consequentemente, você percebe que sua mente e emoções ficam agitadas, ressentidas e inflamadas, e querem devolver a ofensa, desfazer a oposição, justificadamente ou não. Isto é algo que as pessoas devem entender a respeito do ego. Ele não tem discernimento, objetividade ou sentido espontâneo de justiça. Quando você é controlado pelos impulsos do ego, as vibrações de consciência que estão sendo emitidas são tão desequilibradas e desprovidas de bom senso que afetam desfavoravelmente as pessoas à sua volta e criam projetos de consciência desarmônicos que começam a afetar as suas experiências, atividades e situações futuras. É de vital importância para o seu bem-estar atual e vida futura que desperte para o fato de que você não é uma vítima das circunstâncias de sua vida, mas o criador delas. Por exemplo, quando você cria uma discussão com os colegas de trabalho ou com o chefe durante o dia. Ao chegar em casa depois do trabalho e encontrar seus entes queridos, você ainda pode estar sob o controle de seu ego ressentido. Neste caso, não agirá a partir da tranquilidade de sua verdade, ou de qualquer valor espiritual que possua, pois estes estarão distorcidos pelas emoções descontroladas que criou para você mesmo durante o dia no trabalho. Da mesma forma, pela manhã, você pode sair de casa, que deveria ser um lugar onde seu espírito se renova e seu coração se eleva pelo amor, inquieto pelas interações mal-humoradas com sua companheiro, companheira. Talvez você tenha discutido com o ele, ela, por um motivo ou outro, e tenha tentado solucionar esta situação pelo sexo. Porém, apenas descobriu que, apesar do sexo ter dado a impressão de aproximá-los emocionalmente, isso realmente não o satisfez e não curou o ressentimento. Você deve entender que quando pratica o sexo não protegido, não há troca somente de fluidos corporais, mas também de consciências. A consciência de muitas pessoas está continuamente tão reativa e até hostil em relação à humanidade e à vida em geral, que isso não somente reduz a saúde física do indivíduo, como também afeta de maneira adversa o bem-estar físico e emocional do companheiro, companheira. Se depois de uma briga inflamada você usa o sexo para buscar a reconciliação, nesse momento estará se impregnando com a consciência dos maus sentimentos de seu companheiro, companheira. Assim, sem saber, você os leva junto com os seus para o trabalho. Estou explicando a você exatamente como o seu mundo terreno, que você pensa ser sólido, realmente é. Energia de consciência, moldada em formas de consciências negativas ou de consciências de amor e bom humor, que afetam a sua saúde e atuação na vida, para o bem ou para o mal. Seja qual for a classe de consciência que você está criando, deixe vestígios de sua energia em tudo o que encontra e usa durante o dia, incluindo o seu carro, o computador ou qualquer outra coisa. Como isto é possível? A razão é que o universo inteiro, com todas as suas galáxias, é tão somente consciência e amor, inteligência, em sua forma mais elevada, trabalhando através das interações do eletromagnetismo. O eletromagnetismo é realmente a substância do poder da mente humana e dos impulsos emocionais, tais como eles são vistos na vida terrena. Leia as cartas 5 e 6 até que compreenda completamente que nada é sólido. Tudo que você vê, sente, toca com as mãos são realmente impulsos da consciência que se tornam visíveis através da interação do eletromagnetismo. Quando tiver entendido isto plenamente e tenha percebido o verdadeiro lugar que você ocupa na criação da boa saúde ou da falta dela, da felicidade e da infelicidade para você e para os demais, talvez se convença de que a única maneira sensata de ir em frente é caminhando no caminho de Cristo,
o caminho do amor incondicional. Talvez você se pergunte: como posso começar a mudar meus padrões habituais de pensamentos e a dominar minhas emoções indisciplinadas? Isto pode ser feito pelo exercício da força de vontade. Porém, quando depende de sua própria força de vontade, está se apoiando na mesma consciência egocêntrica que o faz perder o sentido do equilíbrio emocional. Isto é como usar melado para limpar um monte de melado. Ou você pode aprender a controlar o seu ego, buscando conhecer e estabelecer contato com a fonte do ser, que eu chamei de Pai. Leia as cartas 7 e 8. Você não está sozinho. Com orações e meditações contínuas, finalmente você entrará em contato com aquele que será a sua maior fonte de bem e conforto no mundo. Sem dúvida, muitas pessoas me escreverão para saber se o Cristo aprova ou condena o preservativo masculino. A resposta vibrante de Cristo é esta: nenhuma ideia nova ou criativa surge das células do cérebro humano. A pessoa que inventa e cria algo novo recebe a nova ideia do universal. Tudo que procede do universal pode ser usado para beneficiar a criação. A criação do preservativo é uma bênção e um dos presentes mais amorosos e maravilhosos que apareceram na Terra, para uso tanto fora como dentro dos laços do matrimônio. Isto tem trazido alívio às mulheres sobrecarregadas pelas exigências de homens inoportunos. Tem sido meio de salvar as crianças não desejadas da miséria de uma existência sem amor. Inúmeras crianças poderiam ter nascido na pobreza e morrido cedo. Com a chegada da AIDS, o preservativo é certamente um meio de proteger o companheiro/companheira. Porém, deve entender que há aspectos da existência onde a moralidade deve ser praticada. A Carta 9 explica com toda clareza o que é a verdadeira moralidade sexual, o abençoado e verdadeiro sexo espiritual, sobre o qual a Igreja nada sabe. Texto complementar número 3. Existe mesmo um Deus? Voltei para falar com você e abordar vários problemas com os quais as pessoas na Terra devem lidar. Faço isto através da mente de meu canal. Aqueles de vocês que efetivamente abraçaram a verdade contida em minhas cartas e que tentam governar suas vidas diárias por meio desta profunda compreensão dos segredos da criação, têm encontrado um grande alívio para as suas dificuldades. Descobrem, com alegria, que o homem não nasce para ser vítima das circunstâncias e se dão conta de que tem um meio real e confiável para superar as dificuldades ou para suportá-las com força interior e mesmo contentamento. Qual é este meio? É a fonte de todo o ser. Não é o tipo de Deus, Jeová, descrito na Bíblia, mas a luz universal do ser que é vivida pelos verdadeiros místicos. Com o passar do tempo, as pessoas que desejam se aprofundar na verdade espiritual, não na religião, descobrem que têm uma capacidade natural para o misticismo. Quando isto ocorre, tais pessoas não perguntam mais: existe mesmo um Deus? Elas sabem, sem qualquer dúvida, que há uma causa primeira, universal, esplendidamente poderosa, ou fonte universal do ser, a partir da qual todas as coisas tomam formas individuais e nesta magnífica energia de consciência, todas as coisas vivas e inanimadas são sustentadas e mantidas através da vida terrena e para sempre. Você pode captar o quão maravilhoso e emocionante e que elevação para o espírito é descobrir que, na verdade, você não é uma alma sobrecarregada, vítima das circunstâncias, surgida
para estar atolada na situação em que nasceu ou no buraco no qual caiu nos anos seguintes. Você pode compreender o quão estimulante é chegar ao completo e claro entendimento de que esta energia de consciência universal tem estado dentro de você todos estes anos, secreta e calmamente, mantendo o crescimento, a nutrição, a cura, a proteção contra os germes, assegurando a regeneração das células mortas, dando força adicional aos músculos e tendões quando é necessário um exercício extra. Todas estas maravilhosas atividades em seu corpo têm acontecido sem nenhuma ajuda sua. Você é capaz de perceber que a cada dia e a cada noite você se encontra apoiado por algo que desconhece? Os cientistas podem explicar todas estas atividades, porém não podem nem começar a explicar qual é o grande impulso de ser que impele a sua ação. Eu posso dizê-lo para você, porque me foi dado pleno esclarecimento na Terra, e porque ascendi através de vários níveis de luz até chegar onde estou, no verdadeiro limiar do equilíbrio eterno, no qual a nossa causa primeira comum, a fonte do ser, reside em um vazio de quietude e silêncio. Eu conheço a verdadeira natureza de nossa causa primeira, porque sou uma individualização quase perfeita dela. Você e eu, o Cristo ascensionado, anteriormente conhecido na Terra como Jesus, ambos saímos da mesma fonte, que chamei de Pai, pois após a iluminação, percebi que ela é verdadeiramente pai e mãe de toda a criação. Os pais humanos são simplesmente os veículos da criação através dos quais a fonte do ser trabalha. Confie em mim, pois sei sem qualquer dúvida e digo a você verdadeiramente que, ainda que os seus pais humanos possam decepcioná-lo, se trilhar o meu caminho, o caminho de Cristo, descobrirá que o Pai é uma fonte infalível de provisão, cura, orientação, proporcionando oportunidades inesperadas, inspiração e alegria. Não importa onde você esteja na Terra, que problemas possa ter, que desgraças esteja enfrentando ou que a falta de dinheiro o persiga. No seu interior, em volta e acima de você, há meios espirituais a que recorrer com toda a sua mente e coração. A resposta virá com toda certeza, se você não duvidar. Muitas pessoas discordarão desta afirmação e a menosprezarão. Porém, elas vivem em um estado de descrença. Aqueles que escolheram percorrer, minuto após minuto, meu caminho, o caminho de Cristo, concordarão com minhas palavras. Eles terão aprendido a meditar corretamente, acalmando a mente, experimentando um pouco de quietude e do silêncio do vazio e do equilíbrio universal, a verdadeira fonte da criação, e assim aproximar-se da fonte de toda criatividade e perfeição. Que ninguém se atreva a condenar ou criticar estas palavras, até que também tenha conseguido aquietar o murmúrio de sua mente e entrado no silêncio. Depois de tal experiência, nenhuma mente humana pode resistir ao chamado do divino para buscar aquele que lhe dá a vida e a sustenta até a idade adulta. Leia a carta 1 para descobrir o que eu aprendi através de uma total iluminação no deserto da Palestina. Quando você tiver absorvido totalmente a verdade relativa à existência e começar por o conhecimento em ação diariamente, como eu fiz, você também verá os milagres acontecendo, e até mais rapidamente, tanto quanto mais profunda e plenamente absorve e pratica as verdades eternas. Para compreender plenamente a sua fonte e sua verdadeira relação com ela, leia as cartas 5 e 6. E leia outra vez, e outra vez mais, até que você nunca mais pense que seu mundo é matéria sólida, e o reconheça como sendo feito somente de consciência eterna e dos magníficos impulsos que fazem parte da natureza de todo ser.
Texto complementar número 4. Caça do bicho-papão. Cristo nos fala com uma linguagem informal. Por que você sempre precisa olhar debaixo da cama à noite antes de dormir? Normalmente, qual é o significado disso em seu mundo? Quer dizer que quando você era pequeno, às vezes tinha medo do bicho-papão, que poderia estar embaixo de sua cama e assim tinha que olhar para verificar se ele estava lá ou não. Quando você percorre o caminho de Cristo, deve sempre examinar a sua mente antes de dormir, para descobrir quais os temores que está abrigando em si. Se descobrir alguns, deve recordar que assim como a sua imaginação colocou o bicho-papão debaixo da cama quando era criança, também como adulto você tende a imaginar catástrofes que não precisam ocorrer. Tome nota. Eu disse que não precisam ocorrer e não que não podem ocorrer. Digo isto porque, sejam quais forem os seus problemas, eles ficam somente em sua mente, até que você tenha dado a eles bastante poder mental. Então eles podem manifestar-se como realidades aparentes em sua vida. Os problemas podem ser sérias possibilidades, de acordo com como se apresentem os seus assuntos em um certo momento. Por exemplo, você pode estar prestes a ser demitido do emprego. Pode ser que esteja com tão pouco dinheiro que não saiba como vai cumprir os compromissos da semana seguinte, ou seu filho pode estar quase sendo expulso do colégio. Enfim, seja qual for o problema, não é um problema de verdade até que chegue a manifestar-se em sua vida. Entretanto, enquanto são um talvez para o futuro, você já está antecipadamente temeroso e caminhando com o coração apertado. Porém, ainda que os temores se manifestem como realidades aparentes no futuro, mesmo à beira de um desastre, as coisas podem mudar. As pessoas que estão constantemente preocupadas normalmente sentem que nada de bom é seguro ou confiável e que o contrário é que é a verdade. Ó queridas pessoas, se eu pudesse levar suas consciências ao alto, acima deste mundo, levá-los aos bastidores da matéria visível, para a invisível dimensão da criatividade espiritual onde tudo começa a tomar forma, então poderiam ver por vocês mesmos que a fonte de seu ser, a sua única fonte de amor incondicional espiritual, tem tudo preparado para satisfazer todas as suas necessidades. Porém, por não entenderem a realidade por trás da existência, vocês criam a sua própria escassez, limitações, enfermidades e desastres. Criam estas situações com as suas críticas e queixas, relutando em celebrar as conquistas dos outros, em dar afeto aos que se encontram ao seu redor e em ser generosos com aqueles que experimentam a pobreza. Para descobrir por que isto é assim, leia a carta 1, até que tenha entendido completamente a verdadeira natureza de sua fonte de ser, que chamei o Pai quando estive na terra. Quando percorre o caminho de Cristo, o meu caminho, você sabe muito bem, sem qualquer dúvida, que a sua absoluta fé e convicção na proteção divina o tirará de seus problemas e o resgatará de possíveis perdas ou dores. Para descobrir exatamente por que as pessoas que verdadeiramente trilham o caminho de Cristo podem possuir tal fé e convicção, leia e releia as cartas 5 e 6, até se dar conta de que todas as coisas que você vê, sente ou toca são simplesmente impulsos tornados visíveis através do bom funcionamento do eletromagnetismo. Quando trilha o caminho de Cristo, você também sabe, como eu, quando estive na Terra, que há apenas algumas situações pelas quais precisa passar, porque são uma consequência natural de algo que fez no passado. E esse algo regressará na forma de uma lição necessária, que contribuirá para o seu crescimento espiritual
da qual decorrerão bênçãos espirituais. Mas quando realmente percorre o caminho de Cristo, você aceita a lição sem resistir e sem se ressentir, porque como o Cristo, você também sabe que receberá a ajuda e o conforto interior para passar pela lição com um mínimo de angústia. Leia a carta 3, na qual falo de meu tempo na terra e das poucas semanas antes de minha crucificação. Você verá que o domínio da mente em qualquer circunstância é a única maneira de viver a vida e superar as dificuldades. Texto complementar número 5. Caminhando no amor. Caminhando no amor, tornando-se amor. Como disse anteriormente, esta série de anotações será prática e simples, pois usa uma linguagem informal para que você compreenda mais facilmente. Sei que, ao ouvir uma mensagem falando de amor, você poderá reagir com pouco caso e pensar: sim, todos dizem o mesmo. É muito fácil dizer que Cristo enviou uma mensagem de amor. Porém, diga-me algo novo, algo real. A primeiríssima coisa que quero contar a você é esta. Há dois tipos de amor, ambos totalmente diferentes. Eles surgem de duas dimensões diferentes do ser. Um é o espiritual, e não pode ser alcançado pela consciência humana até que esta tenha atravessado inicialmente etapas específicas de purificação do eu. O segundo amor é o humano, e não tem nada a ver com o amor espiritual. Quando a alma começa a liberar-se do ego, ela começa a imprimir na consciência da pessoa uma necessidade urgente de desfazer-se das barreiras que isolam as pessoas umas das outras, e a sentir-se espiritualmente em paz com os demais. Isto é um estado avançado da alma, que a partir de então encontrará um mestre pessoal que a dirigirá através das várias fases de morte do eu. Se você examinar a natureza do amor humano, verá que se baseia plenamente no desejo por algo que lhe dará prazer, seja novas roupas, alimentos, uma casa nova, um carro mais elegante, um novo companheiro, uma nova companheira. Por isso, o amor humano evapora com o tempo. Se você encontrar um homem, uma mulher, que continua a preocupar-se profundamente com o bem-estar do esposo, esposa, após muitos anos juntos, pode estar seguro de que certos aspectos daquele que ama estão ascendendo para a dimensão espiritual e absorvendo a capacidade do amor incondicional desde os reinos mais elevados. Quando encontrar a mentalidade do tipo "não amo mais você, quero outro, outra", saiba que isto é amor humano, governado pelos ditames do ego, e que a consciência daquela pessoa é incapaz de dizer algo diferente, pois este é o nível de sua percepção espiritual pessoal em seu mundo. Portanto, de maneira nenhuma se deve julgá-la. Porém, se você já tem uma parte de sua consciência voltada para a dimensão espiritual, poderá responder a seu companheiro, companheira, tranquila e pacientemente: entendo, compreendo a sua posição. Você deve fazer o que sente que tem que fazer nesta circunstância. Vá em paz. Você quer que eu o ajude a fazer as malas e a chamar um táxi? Se por outro lado, ao posicionar-se, a consciência humana estiver sendo governada pelo ego, ela gritará: sempre soube que você era uma, não quero voltar a ver você nunca mais. Ou outras palavras expressando algo similar de rejeição e aborrecimento. Ou então ela gritará: depois de tudo que fiz por você, é assim que você me paga? Ou ainda, ela chorará dizendo: você sabe que eu não quero dizer isto, ainda que tenha deixado claro que sabe o que disse. E ficará agarrada à sua perna, enquanto é arrastada pelo companheiro, companheira, até a porta.
Eu disse que usaria uma linguagem informal para fazê-los entender a mensagem. O meu canal ficou chocado, porque ao iniciar estas mensagens não entendi as minhas verdadeiras intenções. Creio que você está começando a entender a linguagem do ego. Você reconhece o eu quero ou eu não quero, portanto rejeito. Ambos os sentimentos são perfeitamente legais e legítimos, segundo a lei universal, desde que você não faça outro sofrer ao roubar ou ao fugir dele. Se você ler as cartas 7 e 8, compreenderá exatamente o que quero dizer sobre o amor egocêntrico e o amor espiritual. Aprenderá a se mover através da barreira do ego, para entrar em contato com as vibrações espirituais do amor incondicional, a fim de que você possa sentir e expressar o verdadeiro amor incondicional espiritual. Isto é imprescindível se você pensa em percorrer o caminho de Cristo.